Bem-vindos, programa Controverso. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa que ela vive dentro de números que o Brasil ele tenta esconder. A nossa convidada é a contadora Daniela Lopes, diretora financeira da FAGE Goiás, Federação das Associações dos Jovens Empresários e Empreendedores aqui do estado de Goiás, e ela vai nos falar sobre um evento muito importante que deveria ser manchete em toda a imprensa nacional, porque ele traz um tema altamente relevante para todos nós. É o Feirão do Imposto, que é organizado pela CONAGE, e aqui no Brasil, aqui no estado de Goiás, tem o apoio da FAGE. Seja muito bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, Giovanni. Para mim é uma satisfação poder representar a FAGE e falar do Feirão do Imposto, que é algo tão importante para a gente tentar trazer mais conscientização para o pessoal. Obrigada. Daniela, você como contadora, isso significa que você consegue enxergar esses números que vêm do sistema empresarial e também da pessoa física, né? E essa relação com o poder público fiscalizador e que recebe o tributo, né? E você consegue ver isso pelos números reais, não é só pelo discurso. Qual é o sentimento real que você tem quando você olha para essa carga tributária brasileira? A sua reação honesta, você fica indignada, você sente uma conformidade, isso é desse jeito mesmo, ou você já passou dessa fase? Bom, não tem como dizer que eu sou completamente conformada com os impostos, mas eu também entendo que os impostos eles não foram criados para atrapalhar o empresário ou para aumentar mais o nosso custo. Na verdade, o imposto ele foi criado porque nós somos uma sociedade. Então, se a gente conseguisse recolher da forma mais justa, correta, de acordo com cada tempo da empresa, ou seja, uma menor tem uma carga tributária menor, uma maior logo tem uma carga tributária maior, isso tende a ser mais justo. Então, eu sou uma pessoa mais razoável em relação de impostos. Eu acredito que se ele for recolhido da forma correta, apurado da forma correta, o empresário aproveitar o crédito da forma correta e os benefícios que ele pode, eu acho que é ok. Então, não é nenhuma conformidade, mas a gente precisa estar... Você acredita que o sistema pode funcionar? Sim. Mas precisa de ter sinceridade de ambas as partes, né? O empresário precisa realmente recolher, mas o governo realmente precisa gerir. Deixa eu te perguntar, você é muito simpática. Eu já falei isso antes, vou falar de novo. Você é muito simpática. Como é que a menina resolve fazer contabilidade? Como é que você descobriu esse caminho seu? Assim, eu tinha uma... Não que as contadoras não sejam simpáticas, tá? Mas é porque a gente vive num mundo da atenção, num mundo, né? Você é muito jovem, né? E parece que essas possibilidades são distintas. Como é que chega a contabilidade, a faculdade de contabilidade? Olha, tinha uma empregadora minha que falou: Dani, você tem cara de contadora. Eu trabalhava, na época eu era secretária dela. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos, isso em 2010. E aí eu não imaginava que poderia ser tão bom. E quando eu entrei na faculdade, eu fiquei completamente apaixonada. E hoje já são mais de 15 anos trabalhando com isso, estudando, já com 3 MBA nas costas, buscando sempre evoluir. E cada vez mais incluída e apaixonada por essa profissão que é a contabilidade. Eu fui empregado da Caixa Econômica Federal. Olha. Eu saí de lá gerente de habitação. E quando eu passei no concurso da Caixa, eu já era advogado. Não, já era estudante de Direito e... Mas teve uma época que eu não quis desenvolver a advocacia porque a Caixa me realizava. A gente acreditava que estava fazendo algo transformador. Você consegue enxergar isso na contabilidade? Porque as pessoas às vezes veem a contabilidade como algo bonito, advocacia, medicina, engenharia constrói ponte. Parece que o contador fica tão ali. Sim. Você falou com muita paixão, por isso que eu estou te perguntando. Sim, a minha opinião é que é uma cultura que foi infelizmente estabelecida lá atrás. Então, o contador, antigamente, bem antigamente, ele tinha mais essa cultura de ser, na minha opinião, como se fosse um despachante. Chamava guarda-livros. Aquela pessoa que Você estava ali disso? mesmo. Esse eu nunca tinha ouvido. Guarda-livros. Então, assim, não tinha aquele impacto tão grande nas empresas, porque muitas vezes era simplesmente, de modo geral, claro, alguns contadores serviam mais como um quebra-galho, que tinha um motoboy para pegar as coisas e levar em algum lugar. E aí, vamos pensar que de pelo menos 15 anos para trás,
com a tecnologia, com as inovações que foram investidas, tudo isso mudou. E hoje a gente vê que o contador é muito mais estratégico dentro de uma empresa. Porque, assim, internamente, o próprio empresário, aquele que de fato se dedica para entender os seus números, ele sabe o percentual de imposto que ele paga. Então, hoje ele precisa do contador na parte mais estratégica. Então, ele tem uma visibilidade melhor. Então, a cultura que foi estabelecida lá atrás, que antes era só um guarda-livros, e que hoje a gente já está mais na parte estratégica, previsibilidade, apuração de impostos da forma correta, isso tudo está quebrando essa cultura de que contador não fazia tanta diferença, assim como o advogado. Pelo contrário, acredito que a gente tem que trabalhar junto, né? Advogado e contabilidade tem que caminhar junto na empresa. Quero saber muita coisa de você, mas primeiro me fala desse feirão do imposto. Tem gente que nunca ouviu falar, outras pessoas ouviram falar, mas não sabem ao certo o que é. Me conta, sem texto oficial, sem propaganda, né? O que é a essência do feirão do imposto? O que a Conage quer com ele? Que objetivos que a Conage tem? Por que a FAGE está apoiando? Né? Porque ela não é obrigada a apoiar. Sim. Né? E você? Por que é que você se empolga tanto? O que é que nós podemos ter enquanto sociedade de positivo do feirão do imposto? Quanto tempo tem que tem o feirão do imposto? O feirão do imposto nasceu em 2002, na Santa Catarina, e de lá para cá ele vem crescendo cada vez mais. E nós, como federações, associações, a gente está para potencializar esse feirão em cada lugar. Então a Conage criou em 2002, e aí veio a AGE e a FAGE também, que hoje é onde eu estou como diretora financeira. A AGE é a associação. Isso, as AGEs são... Eu sempre falo que é como se fosse assim, tem a mãe, que é a Conage, aí tem a filha, que é a FAGE, e tem as netinhas, que são as AGEs, que são os nossos braços, assim, nas cidades, né? Então, a FAGE hoje está aqui justamente para potencializar mesmo esse feirão do imposto, em nome da Conage, para poder trazer para mais pessoas para cada região da FAGE. Então, a FAGE hoje está no Brasil todo. Então, cada um hoje aqui na FAGE Goiás, ela traz para nossa região centro-oeste, onde a gente quer mostrar justamente o impacto que esse imposto traz para o nosso dia a dia. Então, a gente já teve conquistas como... Não sei se você já viu hoje na notinha fiscal, quando você pega, e tem um tributo estimado do que você está pagando. Sim. Isso foi reflexo do feirão do imposto. Então, hoje, para nós, como consumidores, também é importante a gente olhar uma nota e ter uma noção de quanto paga. Quando você pega a tua nota fiscal, geralmente em algum lugar da nota, ele vem qual é o preço real que você está pagando do teu produto e vem destrinchado todos os elementos. O pessoal faz muito com o imposto de combustível, né? O sindicato de combustível, eles às vezes colocam até uns placares. Olha, a negociação do combustível é essa, o resto é imposto federal, municipal e assim por diante. Isso é bom para a gente saber exatamente o quanto eu estou contribuindo com aquela compra minha, né? Sim, e até aproveitando esse gancho, é importante até para o feirão do imposto, a gente, sempre que for a algum lugar, solicitar a nossa nota fiscal. Por quê? A partir do momento que aquele lugar está me vendendo algo, que seja um combustível, um supermercado, alguma coisa, com o valor de um imposto que está embutido, logo eu, como consumidora, eu estou pagando o valor completo, não estou? Sim. Mas se eu não exijo a minha nota fiscal, esse estabelecimento ele pode deixar de fazer a apuração do imposto sobre essa venda. Logo, eu estou pagando o valor completo, mas esse dinheiro não vai voltar para mim, porque não vai ser recolhido imposto sobre ele. Então, isso que é importante. Todo lugar que a gente for, algum estabelecimento, pede a notinha fiscal. Hoje em dia, dá para pedir pequenininha, aquele cupomzinho fiscal. E com isso, a gente vai estar contribuindo para que, já que eu tenho que pagar, que seja recolhido da forma correta e isso, de fato, reflita na minha vida, nas questões que eu preciso de saneamento, saúde, educação, etc. Daniela, por que é que o pessoal pede o CPF da gente? O CPF... Quer o CPF na nota? Na verdade... Você já passou por isso aí? Presta atenção. Na verdade, sim, o CPF é para... Hoje, eles fazem ações justamente para potencializar essa parte que eu falei de pedir a nota fiscal. Porque geralmente a gente chega lá, não precisa do CPF. Mas quando ele tem que indicar o CPF, ele é obrigado a emitir a nota fiscal. E quando o estabelecimento emite a nota fiscal, aí tem o recolhimento do imposto. E aí as ações que são feitas, pelo menos aqui no estado de Goiás, é que a gente acaba tendo ali desconto no IPVA do carro. Não sei se você já
já chegou a colocar o seu CPF. Muita gente... Eu sou advogada. A gente quer reserva. Muita gente fica com esse pensamento. Opa, tá querendo saber onde eu tô gastando. Mas a verdade é que, assim, hoje os bancos, praticamente diariamente, eles informam toda a movimentação que aconteceu no CPF de cada pessoa. Então, se o medo é, eu não quero me expor, não quero que o Estado... Está exposto de qualquer maneira. Está exposto de qualquer maneira. Então é positivo colocar o CPF? Eu penso que sim, porque a gente potencializa a emissão de nota fiscal, ou seja, de fato o valor que eu estou pagando cheio, que é para pagar os impostos, ele vai emitir a nota fiscal e na teoria vai fazer o recolhimento e ainda tem a possibilidade de ter desconto. Então, quando a gente pensa em São Paulo, por exemplo, eles têm um sorteio de R$1 milhão por mês. Daniela, você dá o seu CPF? Eu dou meu CPF. Daniela, para com isso. Não sempre, mas para ganhar prêmio, sim. Qual é essa data simbólica que o feirão do imposto ele tem? Você sabe me explicar? Sim, hoje está em 25 de maio, então justamente por isso o mês de maio ele vem todo para que aconteçam essas ações, todas as FAGES, as AGES também, como eu falei, que são as nossas Mas adultas. isso só no Brasil, né? Acho que nos outros países. Porque tem feirão de impostos em outros países, né? Acredito que sim. Eu não cheguei a conhecer, mas acredito que tenha sim. Sei que foi aberto aqui em 2002 e aí agora a gente tem todo mês de maio, principalmente aqui... Mas não tem nenhuma data específica, é só uma concentração da ação, para ser uma ação conjunta. Isso, para ser uma ação conjunta, né? E resultado? Você já... Eu sei que você é diretora há pouco tempo da FAGE, né? E você tá na FAGE também há pouco tempo. Mas você tem alguma informação, algum dado, se isso fez diferença na conscientização do cidadão? Você trouxe uma prática que esse feirão já trouxe da identificação. Ótimo, já. Excelente isso aí. Mas e na consciência do cidadão? Vocês já fizeram algum tipo de levantamento a esse respeito? Indignação, mobilização, alguma coisa nesse sentido? Sim. Geralmente, quando a gente tem o dia D, que é aquele dia específico para a gente conseguir as ações para comprar alguma coisa sem impostos e tudo mais, é justamente quando o consumidor vê de fato quanto ele pagaria se não tivesse os impostos. E com isso traz eu falo muito sobre a conscientização, porque nada mais é que eu, como consumidor, estou vendo quanto eu estou pagando. Isso traz assim uma certa revolta muitas vezes, mas também me traz uma força para que eu consiga cobrar esse resultado do Estado de forma geral. Claro que assim, a gente tem que entender que a conscientização não quer dizer que a gente é contra o pagamento de impostos, que a gente é contra algum tipo de Estado ou de política de modo geral. Mas a gente, sabendo o percentual que está pagando, vamos supor, hoje no combustível, basicamente 30% que a gente paga é de imposto. Então, com isso, tem lugares que aí vem a concorrência, que aí eles querem sonegar. Eu falo muito sobre a sonegação também. Aí eles veem a concorrência, vende um valor menor, o outro aqui que quer ser organizado, quer recolher os impostos, acaba sangrando a margem de lucro do outro e isso vira uma concorrência desleal. Eu sempre tive a impressão que o Estado faz errado. Que ele aumenta a amplitude da carga tributária, né, a amplitude dela, aonde ela vai alcançar, aumenta o valor da taxa, porque ela consegue pegar aqueles que são obrigados a recolher. Por exemplo, na pessoa física, o servidor público, ou o servidor que recebe, ou o empregado que recebe altos valores por via convencional. Mas com isso, prejudica que todo aquele que consegue sair, ele vai sonegar. Se ela tivesse... Você concordaria com essa visão, ou eu estou errado, de que se fizesse normas mais liberais nesse sentido, com menor incidência tributária, com menor abrangência, com maior abrangência, pegando todo mundo, mas com menor valor, e gastasse energia, não para cobrar, mas para levantar as pessoas que estão escapando. Eu tô falando tipo o pessoal que vai para o Paraguai fazer compra, você entendeu? Sim. Mesmo pessoas do crime organizado, com falsificação e etc. Você acha que seria mais inteligente do governo, não, fazer essa mudança da perspectiva fiscal do Brasil nesse aspecto? Eu acredito que sim, opinião pessoal minha. Porém, quando a gente para pensar, por exemplo, na reforma tributária,
Quando eles pensam em definir o percentual da reforma tributária, eles já colocam basicamente o que já existe hoje, que é, vamos supor, uma média de 20% de ICMS, em Goiás hoje está 19%, e o ISS que seja 5%, que dá ali em torno de 24%. Aí eu venho o PIS e COFINS, enfim. Então o IVA dual tem previsão de vir com 27%, que já é algo que já é aplicado. Só que, qual que é a forma de diminuição? Aproveitamento de crédito. Como que eu vou aproveitar o crédito? Nós dois, faz de conta que a gente vai prestar serviço um para o outro, eu emito nota, você emite nota, um vai abater do outro que pagou, e aí no final a carga efetiva vai ser menor do que os 27,5%. Isso é complicado até pra gente ouvir aqui. Você acha que a pessoa... Como é que o ouvinte nosso telespectador, o internauta, como é que ele consegue trazer isso para a prática dele? Sim. Você consegue explicar de uma maneira mais prática? É o seguinte, Cidadão comum? hoje a gente paga o imposto embutido. Então vamos comprar um arroz, por exemplo. Vamos Comprei esse copo d'água aqui. Comprou o copo, ok. Então Vende o copo d'água, tirei... Isso, vamos supor que ele foi... R$5. R$5, ok. Dentro do que está previsto para acontecer, que é a reforma, que é em torno de 27%, ainda não saiu, mas é uma previsão. Hoje eu vou pagar R$10 e já está dentro o imposto, certo? 5. Oi? R$5. Não encarece minha água, Perdão, não. é verdade. R$5, exatamente. E aí, a partir do momento que começar a reforma tributária bonitinha, esse imposto vai ser por fora, ou seja, eu vou pagar os R$5 mais os 27%. No momento que eu, como consumidora, vou desembolsar o valor, eu vou pagar o imposto sobre aquilo ali. Ou seja, o Estado quer acabar com a sonegação de forma que o próprio consumidor, tudo bem que eu vou desembolsar mais, mas esse valor dos 27%... Aí eu vou pagar R$5 mais 27%? Exatamente. Nossa, mas o pessoal vai reclamar demais. É. Então eu pago R$5 por ele, vou pagar 27%, vai dar R$1 e... 7 vezes 5, 35, R$1,35 a mais, eu vou pagar R$6,35. Sim. Matemática dos anos 70, viu, gente? Só que, em contrapartida, aí é que vem a questão do crédito. Porque eu vou adquirir esse copo de água a R$6,35, porém, o que é de imposto eu vou poder aproveitar como um crédito. No momento que eu tiver que pagar, tá. eu vou ter isso como um crédito. Ou até como O que vai me cashback. obrigar a tirar a nota fiscal. Exatamente. Presta atenção, varão. Olha aqui. Inicialmente, você vai pagar mais. Mas você vai pegar a nota e isso que hoje desaparece no sistema, ele vai ficar visível e você pode utilizar ele para abater outras obrigações tributárias que você tem. Exatamente. Mesmo que ela não entra, por exemplo, no processo produtivo, eu compro essa água para trazer para vender numa feira, né? Então Sim. fica fácil. Eu posso compensar esse a mais. Isso. Mas e para o cidadão comum que comprou aquela água para ele beber? Certo. Para que ele tenha que pagar e possa aproveitar esse crédito, ele tem que ser contribuinte do IBS e o CBS, que são os novos impostos, que vão substituir o PIS e COFINS, o ICMS e o ISS, de forma geral. Então, vamos supor que se eu, como pessoa física, tenho imóveis para que eu receba aluguel deles, logo eu me torno contribuinte. Neste caso específico, eu posso pagar dessa forma, mas se eu não for contribuinte, eu não pago o imposto e também não aproveito o crédito. Então, eu não vou desembolsar a mais. Lembrando que você que mexe com aluguéis, a estrutura governamental hoje de impostos agora vai atrás desses aluguéis, né? Vai. Como nunca foi antes, Sim, né? vai ter até um cadastro para que você Específico, né? para que você coloque esses imóveis, para você se tornar de fato um contribuinte do IVA dual. E já está sendo feito um levantamento geral disso, Já. com procurações sobre imóveis. Ó, vá procurar o seu contador, hein? A própria declaração pré-preenchida hoje, não sei se o senhor já chegou a ver, mas quando a gente puxa ali pela senha do Gov, o cartório já informou se comprou algum imóvel, se vendeu algum imóvel, ou seja, a Receita Federal já está sabendo dessa movimentação. E você fala isso para mim numa carinha boa dessa? Acabou com a minha sexta-feira. Daniela, para a gente completar aqui, estamos quase chegando no final, temos só mais uns 5 minutos. Mas eu queria te perguntar, tem certas pessoas que acham que o ferão do imposto, ela tem ideologicamente uma pauta liberal. Tipo assim, contra o imposto, contra o governo, né, para deixar tudo solto.
Você acha que tem algum tipo de... Você é diretora de uma instituição forte, poderosa, contadora, né? Sim. Você tem essa crítica também? Você concorda com essa crítica? Tem uma mentalidade liberal sobre esse feirão do imposto? Olha, eu acredito que não. O feirão do imposto, até porque nós, como federação, a gente nunca está contra o Estado ou qualquer tipo de política, porque, na verdade, a gente tem que andar junto. A ideia do feirão é justamente mostrar a quantidade de impostos que a gente paga e a forma que a gente vai analisar como a entrega desse imposto, cada um vai ter uma opinião. A minha opinião é que a gente não está contra o Estado de forma nenhuma. O feirão vem para mostrar o percentual e você vai ter como base se você vai cobrar o seu Estado ou a sua prefeitura da forma que você bem entender. Então, a partir do momento que a gente fecha os olhos para a quantidade de imposto que a gente paga, isso se torna ruim. Porque como que eu pago alguma coisa sem nem pensar quanto que aquilo ali tem de imposto, quanto que isso impacta a minha vida? Então, assim, nunca foi sobre não pagar impostos. Até porque, volto a falar, o imposto ele nasceu com o intuito de sociedade. Por que existem os impostos? Justamente porque a gente precisa de alguém, no caso o Estado, de modo geral, para que traga os proventos, ou seja, educação, saúde. Então a gente, como consumidor, como empresário, a gente precisa contribuir com isso e alguém precisa organizar e trazer esse valor para a gente. Quero fazer um bate-bola contigo, tá? Você acha que a complexidade com a qual o Brasil sempre trabalhou com seus impostos, uma rede infinita que eu acredito que nem você como contadora, nem contadores mais experientes, mais antigos, conseguem dominar o assunto por completo. Sim. Isso é algum sistema de controle? Controle social, controle econômico? Eu acredito que não, porque assim, quando a gente vai para a Constituição Federal, ela tem uma parte social, a minha opinião, né? A base é a parte social, ou seja, como que seria importante acontecer? De modo geral, aqui em cima, a Constituição. Mas aí, quando eu vou tratar com uma cidadezinha lá, vamos supor assim, no finzinho de Goiás, que não tem nenhum tipo de arrecadação, aquela cidade, ela precisa de uma atenção diferente. Então, cada estado, cada cidade, acaba que eles têm que ter uma legislação diferente, essa que era a ideia deles. Então, traz essa complexidade, porque, de fato, cada região é de uma forma. Então, São Paulo é de um jeito, Goiás é de outro jeito, quando a gente pensa... ali no norte, por exemplo, tem a Zona Franca de Manaus. Então, eu vejo isso, essa complexidade é justamente porque a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, assim, é algo que simplesmente não tem como ser geral para todo mundo. Tem um levantamento que foi feito que uma empresa média leva até 1.500 horas por ano para poder... Você já viu esse número já? Não. 1.500 horas por ano para poder cumprir as obrigações fiscais, né? Isso levando em conta o trabalho interno de levantamento, prestação, o trabalho do contador e etc. Você acha que essa energia tudo é só um mero acidente? Isso aí, você não acha que tem uma mente, uma estrutura não, de complexidade que fragiliza a atividade econômica do país, não? Eu sempre penso que o propósito é bom, mas a prática muitas vezes não acontece. Você é uma crédula. Porque assim... E quero continuar sendo, né? Porque eu quero crer no melhor, né? Claro, no mais positivo, né? Então, eles não criam algo com o propósito de piorar, mas... O Lulu Santos tinha uma música que falava, né? Eu quero crer no amor, numa boa, né? Que isso vale para qualquer pessoa, e fala sobre gente sincera, né? Sim. Acho que a gente tem que ver por esse lado também. Eu desconfio sempre. Mesmo? Você é advogado, né? Sou advogado, eu desconfio sempre. Existe, até há pouco tempo, um fenômeno que é o imposto embutido, que a gente até comentou um pouco, Sim. Esse imposto invisível, né? Sim. Esse mecanismo, ele ainda existe e ele é perigoso para o cidadão? Esse imposto que não consigo enxergar? Com a reforma tributária, é uma das questões que eu achei mais legais, assim, no sentido da lei. Porque a gente vai pagar um imposto fora do custo daquele produto, como a gente deu o exemplo do copo aqui. Então, eu vou ter noção, de fato, de quanto a empresa vai pagar de imposto sobre aquilo. Então, isso vai conscientizar mais e eu vou pagar algo mais justo. Então, eu não vou ficar com aquele pensamento, será que eu estou pagando
para essa empresa ficar com lucro maior. Não, você de fato vai ver, o custo dele é esse, então o que é de imposto você mesmo vai pagar. Então, com a reforma tributária vai ajudar nesse sentido, para a gente clarear mais. Obviamente que o cupom, igual a gente falou que o feirão do imposto traz essa informaçãozinha lá embaixo, mas são estimados. Então, às vezes, pode ser que a informação possa estar errada, enfim. Quando a gente pensa na reforma, vai trazer uma informação mais sólida. Agora, vamos pensar nesse jovem empresário, esse jovem empreendedor, seja ele da pequena, média empresa, né? O que uma carga tributária, hoje, ela realmente representa? Eu quero dizer o seguinte, me dá um exemplo concreto. Vamos supor uma pessoa que fatura 10 mil reais, né? Faturamento. Foi o que entrou no caixa. O que vai sobrar para ele? Fora, lógico, aí ele vai ter que tirar os custos. Mas independente do custo de produção, o que sobra para ele desses 10 mil? Em média. Vai depender do segmento, eu do entendo. Regime tributário, do regime tributário e tudo mais. Mas vamos colocar pelo menos uma média de 15% de impostos. Então vamos imaginar que uma média entre empresa de serviço e empresa de Na minha época eles chamavam de conta de padeiro, conta de padaria. É aquela continha, ou seja, eu produzi, gastei tanto, eu tenho que separar mais 15% no mínimo, né? Por prevenção vou marcar 25%. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Por participação dói, hein? E equilíbrio fiscal. Eu vou encerrar jogando na tua mão para que você possa falar agora, porque você falou do consumidor, falou do empresário. Sim. Comentamos sobre o poder público fiscalizante. Me parece que você tem uma visão favorável, né? Você entende, compreende. Sim. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão da devolução, né? E para devolver tem que sobrar. E para sobrar, então o gasto do poder público ele precisa ser equilibrado. Sim. Você já teve que falar para um cliente seu, você está gastando muito? Essa conta que você está gastando aqui com a festa de aniversário do seu filho, você não pode jogar na empresa, não. Você já teve que falar? Sim. Na verdade, os pequenos e médios empresários, Mistura. Eles têm, eu penso muito como uma cultura, porque eles abrem uma empresa e eles simplesmente não querem pensar em agir preventivamente. Não quer fazer um papelzinho de pão para entender quanto aquilo está impactando a empresa dele. Então, o que isso significa? Ele vai lá e fatura 10 mil reais, por exemplo. Tora 10 mas mil, ele tora rouba, 11. Eu falo que ele rouba a empresa porque ele pega um valor que não é dele, que está comprometido muitas vezes com fornecedor, empregado, exatamente, luz, água. Então, e depois ele fala que o governo é culpa do governo, é culpa do imposto. Aí tem gente que ainda fala, olha, se eu pagar imposto desse tanto, eu vou falir, eu vou fechar Mas você caiu na minha armadilha. Porque isso você consegue explicar pro seu cliente. Sim. Não é? Sim. Como é que você explicaria isso pro governo? Sim. Como é que fica essa questão do equilíbrio fiscal do governo? Olha, eu acredito que nós, como consumidores, como sociedade, a gente deveria olhar mais para isso, dar mais atenção para isso e tirar um pouco da cabeça nossa assim, não é assim mesmo, sabe? Aceitar simplesmente, é entender, cada imposto vai para onde? Então, quando a gente olha uma estrada, por que aquela estrada tá ruim? Da onde que não tá vindo dinheiro? Será que é do IPVA? Será que é do ICMS? Por que não tá chegando aqui? Então, eu falo assim, às vezes a gente quer fechar os olhos para política de modo geral, mas para a gente ver um reflexo bom, positivo para nós, a primeira coisa que a gente precisa é entender para onde cada imposto ou cada distribuição de dinheiro vai. E com isso a gente acompanhar mais de perto. É um pouco chato, mas é importante. Daniele, estamos agora bem realmente no último minuto nosso. 2 perguntas só para a gente fechar. Se você pudesse ter aí acesso a uma rede de computadores que tocasse a comunicação ao mesmo tempo no país, televisão, rádio, para dar um único dado sobre tributação, para orientar o povo. O que seria? O que você acha que o povo precisaria saber? O que você acha? Olha, eu acho que pelo menos isso aqui a gente precisaria comentar, conversar e as pessoas começarem a discutir a esse respeito. Primeira coisa, entender a carga tributária que a gente paga em todos os produtos. Cada tipo de coisa, onde eu vou comprar, definir melhor se é mais... Entender que ela é necessária. Entender que ela é necessária, que a gente precisa pagar, mas que seja pago da forma justa
e dentro de algo que não vai prejudicar o consumidor. Então, eu como consumidor, se eu escolho comprar de alguém que é mais barato, mas que está sonegando imposto, então eu estou colaborando para essa complexidade, essa bagunça que pode acontecer em algum estado. Então, eu acredito que neste momento a gente analisar quanto paga, entender que é importante fazer o recolhimento, fomentar essa emissão de nota fiscal e acompanhar as nossas compras, não fechar os olhos e falar, não é assim mesmo. Ou então, é caro assim mesmo, aceitar. Eu acho que não é o caminho. E agora a sua última fala, para o empresário jovem, ou aquela pessoa, garoto, ou então uma pessoa, que a gente fala do empresário jovem, mas tem muita gente já mais velha mudando, né? Sim, o novo Esse também está um pouco no radar de vocês. Sim. Essa pessoa que é um novo empresário, novo empreendedor, dê a sua fala, o que você acredita que essa pessoa precisa ouvir da diretora financeira, né, de finanças da FAGE. Exatamente. Eu sempre penso na ação preventiva. Então, você que pensa ou sonha ou já vai abrir alguma empresa, faça um planejamento tributário e um planejamento financeiro, que seja algo simples, mas tenha uma previsibilidade da sua ideia entre hoje e até pelo menos o final do ano. Quanto eu tenho de previsão de receber, quanto eu vou trabalhar para receber e faço um acompanhamento. Então, eu previ que eu vou faturar R$10.000, mas quanto eu faturei? R$5.000. Então, eu vou fazer um acompanhamento. Então, sempre agir preventivamente no planejamento fiscal e tributário e financeiro e acompanhar, nunca deixar para lá. Olha, se você quer empreender, então você tem que sonhar, se planejar e se organizar. Isso que é o mais importante. Nós tivemos aqui, né, com ela, Daniela Lopes, contadora, diretora financeira da FAGE Goiás, ela que entende de números e ela que nos apresentou que o Feirão de Imposto não é um evento de empresários, é, antes de tudo, uma pauta do cidadão. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Obrigada a você, Giovanni. E você permanece conosco, você está no lugar certo.